O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Palavra da salvação. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Meus irmãos, esta palavra de nosso Senhor aos apóstolos, para que nós a compreendamos em profundidade, é importante que nós a leiamos no contexto, que nós a escutemos tendo em mente o contexto em que ela foi dita. Nós estamos aqui no capítulo 14 de São João, e Jesus, ele vai pouco a pouco aprofundando, revelando mais profundamente aquilo que caberá a ele e aquilo que consequentemente caberá a nós, já que nós ouvimos ontem, o servo não é maior do que o Senhor, do que o mestre. Então, se ele, sendo mestre e Senhor, estava fazendo aquilo, ele assim o fazia, lavando os pés, mas isso se aplica a tantos outros exemplos de nosso Senhor, quando ele disse, por exemplo: se fazem isso ao galho verde, o que não farão com o galho seco? Então eu vos dei o exemplo a seguir. Jesus então vai dando a conhecer cada vez mais aquilo que caberá a ele, aquilo que caberá a nós. E mostrando também, os discípulos, os apóstolos, vão vendo a postura de Israel em relação a Jesus. Se nós pegarmos aqui, nós estamos em João capítulo 14, mas no finalzinho do capítulo 12, diz assim que, embora tivesse feito tantos milagres na presença deles, dos chefes dos judeus, embora Jesus tivesse realizado tantos milagres, eles não acreditaram nele. E aí diz assim: assim se cumpria o oráculo do profeta Isaías: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Isto é, aos olhos humanos, um aparente fracasso, isto é, os chefes dos judeus não estavam acreditando. Aqueles a quem Deus tinha confiado o seu povo não reconheceram em Jesus o Messias esperado, o Filho de Deus. Então diz que, não obstante tantos milagres, eles não acreditaram. E os poucos que tinham acreditado, eu li aqui o versículo 37, João capítulo 12, versículo 37, que os chefes não acreditaram. No versículo 42 diz assim: alguns acreditaram, alguns chefes acreditaram, creram nele, mas por causa dos fariseus não o manifestavam, para não serem expulsos da sinagoga. Isto é, por medo dos fariseus, aqueles que acreditaram não estavam dispostos a vestir a camisa, não estavam dispostos a testemunhar a sua fé, não estavam dispostos a pagar o preço pelo que creem. E diz então São João:
Assim, versículo 43. Assim, preferiram a glória dos homens àquela que vem de Deus. Isto é, para não sair feio na fotografia, eles não testemunharam Jesus. Para não arcar com as consequências da sua fé, eles não estavam dispostos a manifestar publicamente a sua fé em Jesus. Então, esse aqui é apenas um primeiro passo. Os apóstolos estavam vendo que ninguém de peso estava dando crédito a Jesus. E Jesus então começa a falar que ele vai partir, que ele vai para um lugar que ninguém sabe, que ninguém conhece. Jesus começa a falar que um de vós vai me trair, que um de vós me levantará o calcanhar. E Jesus fala explicitamente, um de vós vai me trair. Jesus falava de Judas, que saberá particularmente, que São João saberá particularmente, quando Pedro vai dizer, pergunta para ele quem é. Mas imagine aqui o impacto emocional e o impacto na fé, quando Jesus diz, um de vós vai me trair. Os chefes dos judeus não acreditaram. Os que acreditavam, acreditavam às escondidas. Dentre os apóstolos, um trairia e Pedro o negaria. Porque a negação de Pedro é dita às claras. Vocês podem ver lá em João, capítulo 13, quando Jesus diz que vai para um lugar e que ninguém sabe. Então, Simão Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, para onde eu vou, não podes me seguir agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, por que não podemos seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus diz, darás a tua vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Então, imagine aqui, meus santos, o impacto nos fiéis. Os chefes dos judeus, os fariseus, os saduceus, não estavam acreditando. Muito pelo contrário, tinham não apenas uma ojeriza, não apenas uma repulsa, tinham raiva, queriam matá-lo. Os que acreditaram, não é comigo, não vão se comprometer. Dentre os discípulos, um vai traí-lo e Pedro vai negá-lo. Nesse contexto, então, nós ouvimos esta palavra, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede em mim também. Eu já estou dizendo que um vai me trair, para que quando acontecer, vocês não percam a fé. Foi o evangelho de ontem, lembram? Já estou dizendo, um vai me trair, para que quando acontecer, vocês saibam que eu já avisei. Eu já estou dizendo que Pedro vai me negar, para que vocês creiam em mim. Por isso, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus? Vocês têm fé em Deus? Pois bem, tenham fé em mim também. É o que Jesus aqui está dizendo. Meus irmãos, vamos aqui fazer uma aplicação para a nossa vida. Jesus também diz a nós, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus? Tende fé em mim também. Isto é, meus santos, não permitir que o nosso coração se perturbe, não é dizer que ele não se agite. Ele se agitará. Nós somos humanos, a nossa fragilidade humana se agita diante das contrariedades da vida, mas não perder a fé, não se desesperar quando as contrariedades baterem na porta da nossa existência. Quando a doença se fizer presente, não se perturbe, não perca a fé, não se desespere, não se perturbe o vosso coração, seja a doença na sua vida, seja a doença na vida
dos seus entes queridos, quando a morte bater na sua porta, quando as dificuldades financeiras se fizerem presentes, quando os problemas afetivos, quando você for traído, quando você se sentir só, abandonado, abandonada, não se perturbe o vosso coração. Vamos aqui usar uma imagem que seja mais abrangente. Quando o mar da sua vida se agitar, não se perturbe o vosso coração. Meus irmãos, por que o nosso coração não deve se perturbar? E isso é tão providencial que hoje, que essa sexta-feira seja a primeira sexta-feira do mês, dia em que nós nos recordamos do amor de Deus. O nosso coração não deve se desesperar, nós não devemos perder a fé, porque Deus nos ama. E se Deus nos ama, meus santos, Deus cuida de nós e das menores necessidades. Quando a gente ama alguém, as pequenas necessidades de uma pessoa amada são relevantes. Quando nós não amamos, nem as grandes. Quando nós não amamos uma pessoa, nada que diz respeito a ela nos incomoda, nos toca. Mas quando nós amamos uma pessoa, as pequenas necessidades gritam dentro de nós. Nós queremos ajudar, nós queremos remediar, nós queremos nos fazer presentes, nós queremos de alguma maneira mostrar que nos importamos, porque nós amamos aquela pessoa. Não é verdade? Imagine aqui, é triste que isso aconteça, e não poucas vezes acontece. Nós encontramos uma pessoa que está faminta, que está doente, que está pedindo ajuda no sinal, no semáforo. Você vem dirigindo, você não abre nem o vidro, diz: tenho não. Você dá um sinal e diz: tenho não. Mas se é o seu filho que choraminga no berço e diz: mamãe, papai, crê em Deus Pai, você vai ao berço, você pega a criança. Será que ela não está com fome? Você acabou de dar mamadeira, não está com fome. Se é o seu filho que está doente na cama, você vai e você vai aferir a febre o tempo todo para ver se não está com febre. Por quê? Porque você ama, e porque você ama, você se preocupa. Ora, vamos agora aplicar a Deus. Deus nos ama, meus santos. E aqui não é uma figura de linguagem, aqui não é poesia. Deus nos ama, e porque Deus nos ama, não se perturbe o vosso coração. No capítulo 13 de São João, no versículo 1, diz assim: que Deus nos amou e nos amou até o extremo, nos amou até o fim. Isto é, quando nós dizemos que Jesus nos amou e nos amou até o fim, nós não estamos dizendo que Ele nos amou, nós não estamos dizendo apenas que Ele nos amou até as últimas consequências, ao ponto de entregar a sua vida à cruz, para que Ele seja crucificado. Sim, é claro, estamos dizendo isso também. Ele nos amou e nos amou até o fim, Ele nos amou até o extremo, Ele nos amou e nos amou até as últimas consequências. Mas estamos dizendo também que Ele nos amou até o fim da sua vida. Nós amamos alguém, mas isso não significa que nós a amemos em todos os momentos da nossa vida. Às vezes eu tenho raiva daquela pessoa, aí o meu amor diminui. Aí às vezes melhora um pouquinho, o meu amor cresce. Aí às vezes eu tenho raiva de novo, ela me magoa, e aí eu dou um frio, eu dou um gelo nela, e o meu coração se esfria, e o meu amor fica morno. Aí depois o meu coração se afervora de novo, e eu volto a amar aquela pessoa. Aí aquela pessoa me magoa, eu penso até em trair o amor, em abandoná-la, em fazer-lhe mal,
mas depois eu me arrependo e volto a amá-la de novo. Nosso amor é assim, infelizmente, é imperfeito, é inconstante, mas o amor de Deus não. Ele nos amou até o fim. No Horto das Oliveiras, suando sangue, Ele em mim pensava e me amava. E repito, não é poesia, Ele pensava no Overlan, que seria padre. Ele tinha em mente o Overlan e amava o Overlan no Horto das Oliveiras, não obstante todas as minhas infidelidades. E é isto que se aplica a mim, se aplica a cada um de nós. Ele me amou e me amou até o fim. Ele me amou, Ele me amava quando foi levado diante dos sacerdotes. Isto é, quando Ele foi preso e lá diante do sacerdote, quando perguntou a Ele sobre o seu ensinamento, e Ele disse: olha, pergunte àqueles que ouviram. Eu pregava todos os dias lá na sinagoga, lá no templo, e disse que um soldado bateu-lhe na cara, deu-lhe uma bofetada. Ali Ele me amava. Entende, meus santos? Ele me amava quando eu lhe batia na cara. E não pense que foi apenas o soldado que lhe esbofeteou, mas quando nós pecamos, nós agredimos nosso Senhor na sua dignidade, no seu amor por nós, nós ultrajamos, nós rejeitamos, nós fazemos pouco caso do seu amor, do seu sangue derramado. Então é muito fácil olhar para aquele soldado e dizer: aquele soldado esbofeteou nosso Senhor. Quando nós pecamos, nós isso fazemos. Mas ali Ele me amava, Ele não deixou de me amar quando nele eu batia. Meus santos, eu não sei se você se espanta. Nós precisamos nos espantar com o amor de Deus, para que nós possamos nos maravilhar com o seu amor. Senão nós o teremos de uma maneira tão cotidiana e banal, que acharemos a coisa mais normal do mundo. Deus nos amar e nos amar até o fim, em todos os momentos da sua vida. Ele foi atado ao tronco e foi flagelado, e quando o seu sangue vertia no tronco e pedaços da sua carne eram arrancados pelo chicote, Ele me amava. Não é ali, quando doeu, Ele esqueceu de me amar. Ele se centrou na sua dor. Isso acontece conosco, né? Quando nós estamos sofrendo, nós nos centramos de tal maneira no nosso sofrimento, que nós tudo enxergamos por meio do nosso sofrimento. Nosso Senhor, mesmo sofrendo, ou melhor, Ele sofria por nós e nos amava. E vamos aplicar para cada um, para que nós não nos esqueçamos que Ele tinha o nome de cada um, que Ele tinha cada um na sua mente, no seu coração. Repito aquilo que de vez em quando eu digo: se eu soubesse o nome de cada um, eu diria: Ele pensava em você. Ali, apanhando, sendo flagelado, Ele me amava, porque Ele me amou até o fim. Depois, Ele ainda foi insultado, quando batiam-lhe na cabeça com a cana, quando o coroaram de espinhos, quando lhe colocaram um manto, quando lhe colocaram a cruz sobre os ombros para que Ele a carregasse. Ele me amava, porque Ele me amou até o fim. Compreende agora porque não se perturbe o vosso coração? Porque Ele me amou desse jeito. E quem me ama assim, não vai me abandonar. E este que por mim tudo isso sofria, é Deus. Nada passa despercebido aos seus olhos. Porque se é uma criatura que me ama muito, não vai me amar desse jeito. Mas é apenas uma criatura, mas haverá coisas que aquela criatura não poderá fazer. Mas isso não se aplica a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele carregava a cruz e pensava em mim e me amava. E as pessoas o ridicularizavam, as pessoas faziam pouco caso dele, cuspiam nele,
Ele foi crucificado, na cruz por mim foi ultrajado, e na cruz Ele me desculpou, dizendo: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Ele me amou e me amou até o fim. Por isso, não se perturbe o vosso coração. Tende fé em Deus, tende fé em mim. Se Deus, meu santinho, minha santinha, está permitindo este sofrimento, é porque Ele pode tirar um bem maior desta dor, deste sofrimento. E este sofrimento não é expressão do seu não amor. Este sofrimento é expressão do seu amor, do amor dele por nós. Se Ele está enviando ou está permitindo, é porque Ele está me amando neste envio do sofrimento ou nesta permissão do sofrimento. Por isso, não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim. Meus santos, estamos celebrando, estamos fazendo memória, estamos nos recordando que hoje é primeira sexta-feira do mês. Então, debrucemo-nos diante do amor de Deus, dobremos os nossos joelhos e digamos: Senhor, eu confio em vós. Senhor, eu creio no vosso amor. Senhor, expulsa do meu coração toda perturbação que atenta contra a minha fé. Repito, a perturbação humana que agita os nossos afetos, sobre essa, nem sempre temos domínio e às vezes, não poucas vezes, ela bate a porta da nossa alma. Mas a perturbação que nos atenta à fé, que quer roubar a nossa fé, que quer nos levar ao desespero, essa tem que ser extirpada, expurgada, exorcizada do nosso coração. Que com lágrimas nos olhos nós digamos: Senhor, eu creio em vós. Que em meio às dificuldades da nossa vida, e não obstante os nossos afetos estejam bagunçados, que no mais profundo da nossa alma, nós digamos: Senhor, eu creio em vós, eu creio no vosso amor. E isso nos garantirá que esta palavra de nosso Senhor, no Evangelho de hoje, se faça firme na nossa alma. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Que a Virgem Santíssima, meus santos, que a Mãe da Misericórdia nos alcance esta graça, para que nós nunca duvidemos do amor de Deus e nunca deixemos o nosso coração se desesperar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.